Aqui, ó. Querendo convencer meus cachorros a assistir esse filme, 4 Vidas de um Cachorro. Um cachorro morre e reencarna diversas vezes na Terra. Ele passa por vários donos e vive diversas aventuras. Mas seu maior sonho é reencontrar seu primeiro dono. Meus cachorros só gostam de filme de cachorro. Mas vou ver se eles se animam a assistir um pouquinho comigo. Muito divertida mesmo. Mas eu fiz um bom trabalho. Ai, o cachorrinho acabou de morrer. E lá vamos nós. Conquistei, palmo a pequeno palmo, o terreno interior que nascera meu. Reclamei, espaço a pequeno espaço, o pântano em que me quedara nulo. Pari meu ser infinito, mas tirei-me a ferros de mim mesmo. Ela deixou cair no chão, aí ela é muito educada. Ela foi comer o que tinha caído no chão, mas ela esqueceu de 1, 2, 3, 4, 5. Tô notando o seguinte, a Pandora, ela tá perdendo a voracidade que ela tinha antes. Eu chegava com esse potinho de ração aí, nossa, eu contava até 3 praticamente. E ela comia com tanta voracidade que acabava rapidinho. Agora não, ela tá comendo mais devagarzinho. Primeiro ela olhou assim, tipo assim, ficou pensando se ia, se não ia comer. Aí agora que ela decidiu. Tá boa? Tô assim, mamãe, graças a Deus. Oi, gente, bom dia. Quinta-feira, 17 de julho. Eu fui na casa da minha mãe para buscar um bolo de laranja que ela fez e falou para ir lá buscar. E eu fui também no mercado. Eu tinha que comprar um parafuso, que afinal não tinha o que eu queria. Aí eu aproveitei para fotografar esse IP rosa maravilhoso da casa da vizinha da minha mãe. E essas fotos foram tiradas no modo Pro da câmera. A maioria das câmeras mais modernas possuem esse modo Pro. Mostrar um dia que estava fotografando o gato no meu telhado, essas com ainda no automático, até depois eu ir para o modo Pro e muda completamente. Aqui eu já tinha tirado do automático, coloquei no modo Pro, só que como eu tinha esquecido no modo preto e branco, saiu assim. E aí eu ainda tinha que configurar a luz, né? A luminosidade, até que então aqui eu já acertei pelo menos a luz que eu queria. E aí você vê a diferença da primeira foto tirada no automático, de como o gato estava, de como as cores estavam, de como essa luz estava. E agora como é que esse gato parece estar muito mais bonito, parece um gato muito mais fino, né? Um gato mais elegante, né? Então, é claro que nem toda hora a gente vai ficar tendo paciência para ficar configurando e tal, mas o gato estava custando ir embora, então eu estava com tempo livre. Eu falei assim, enquanto você então tá aí em cima do telhado, eu vou aproveitar e tirar umas fotos suas. Até que depois ele desistiu. Acho que não porque meus cachorros estavam latindo para ele, mas por ser fotografado, e aí foi embora. Como sempre, trouxe agora Marilyn. Vem aqui, Marilyn. Marilyn. Trouxe Marilyn, Tolstói e Mata Hari pra cá. Franz Kafka tava agora há pouco. Agora, quem tá aqui? Quem tá aqui sou eu, vovó. Vem cá. Estão tomando solzinho, Mata Hari já conseguiu. Só falta o Tolstói, né? Né, Tolstói? Sobe lá em cima, Tolstói. Vem que a vovó vai te ajudar. Vai lá. Deixa eu levar ele. Vai, Mata Hari, vai, Mata Hari, vai, Mata Hari. Vai, Mata Hari, sobe lá. Ah lá, tá a Meryl e o Tolstói e minhas calcinhas aparecendo aqui, gente. Que é isso? Vai, Mata Hari. Vai lá, Mata Hari. Mata Hari. Mata Hari, vai lá.
Ah, até que enfim. Nossa senhora. Oxa. Quero mostrar pra vocês essa ripinha de madeira que eu mostrei, acho que foi no último vlog, né? Pintando. Eu dei uma envernizadinha nela de noite. E daqui a pouco ela tá pronta, já tá seca já. Mas no próximo vlog eu mostro como é que ela vai ficar e qual é a ideia, o que eu vou fazer com esse simples pedacinho de madeira quebrada. Eu quis manter isso daqui porque eu achei bonito. Pintada. Aqui está o bolo de laranja da minha mãe. Olha o olho do cachorro. Em cima de algo que não pertence a ele. Isso daqui a sua avó não fez pra você, fez pra mim. Tá bom. Aí. Aparece outra aqui, ó. Tá vendo? É uma coisa assim. A pessoa não pode comer em paz. E eles dão sorte que não é de chocolate. Minha mãe é muito de fazer bolo de cenoura com recheio de chocolate, ou bolo de chocolate mesmo. Se fosse de chocolate, eu não poderia dar pra eles, né? Posso comer? Aqui que eu tenho que arrumar essa bolsa aqui. Tirar esse meu raio-x e voltar a colocá-lo no lugar certo, senão depois tem esse problema. Se eu não colocar a coisa exatamente no tal lugar certo, depois é uma luta pra achar o negócio. E a pior coisa que acontece é quando eu pego uma coisa e falo assim, deixa eu tirar daqui e colocar nesse lugar aqui pra não sumir. Aí o tal lugar estava no lugar errado, né? E eu sempre soube que estava no lugar errado. Quando eu tiro do lugar errado, eu coloco no lugar certo, falando assim, eu vou colocar aqui nesse lugar certo, que é pra não sumir, eu depois não encontro mais o negócio. Ontem eu estava no hiperfoco, ainda estou, pra achar um parafuso. E a questão é que eu não lembro da cara do parafuso, que é o parafuso da minha maquita. Tô precisando de usar a minha maquita e não lembro onde está o parafuso que encaixa o disco. Não sei, ela estava por aí, sumiu, desapareceu. E aí eu entro no hiperfoco. O hiperfoco não é uma coisa boa. Não pensem que o hiperfoco é uma coisa boa. Claro que evita você de se distrair com outras coisas, mas você só fica focada naquilo, tipo, eu tava pensando ontem nesse parafuso e colocando a casa abaixo para procurar esse parafuso, e eu não era capaz de pensar em mais alguma coisa. Se alguém me dissesse oi, eu era capaz de, sei lá, ter um surto, tipo assim, não quero me distrair nem com o oi de alguém, porque eu estou procurando parafuso. Meio assim, sabe? Aí por isso que eu falei assim, não. Não, Francisca, vai pular? Vai, pula. Quer pular? Pula. Porque senão eu iria pular aqui no tripé e o tripé ia cair. E ia quebrar o telefone, ia quebrar os negócios da luz, tudo assim. Aí, passando um batom porque a boca tá ressecando. Aí, eu ontem tava assim, insuportável nesse hiperfoco, como se eu não soubesse que eu só acho as coisas quando eu estou procurando outra, ou quando eu não estou procurando. Então, pra que adiantava? Ficava assim, ficar esse hiperfoco de procurar o teu negócio, se eu sei que eu não vou encontrá-lo ao procurá-lo, mas quando estiver procurando outra coisa, ou quando não estiver procurando nada. Aí, por isso eu falei assim, vou ver um filme. Aí eu não gosto de ficar vendo filme de cachorro, não, porque eu sei que eu choro muito, muito, muito com filme de cachorro. Só que fui ver, né, no Globoplay, porque no Max não costuma ter muita coisa que eu gosto. Tem hoje quinta-feira à noite, toda quinta-feira à noite tem o And Just Like That. Aí eu vou assistir. Mas outros dias não tem coisas assim muito legais, assim. Estou pensando em voltar a assistir
algumas coisas, mas assim, não são coisas que me empolguem muito. Aí fui ver o que tinha na Globoplay. E aí tava assim com data final, assim, disponível apenas até dia 31. E essas coisas assim, se eu ficar deixando pro lado, então depois eu assisto, eu nunca assisto. E esse eu nunca tinha assistido, esse das 4 reencarnações lá do cachorro. Primeiro teve um primeiro dono, que ele amou muito, depois reencarnou como outro cachorro, teve outro dono, depois outro dono. E até que ele, na quarta reencarnação dele, ele reencontra com esse dono. E o negócio é, ele tenta como ele vai mostrar para esse dono que ele era aquele primeiro cão que havia falecido. Então, ai, nossa, chorei demais. Mas eu precisava, sabe, dessa pausa para fazer uma coisa bem diferente, para eu sair desse hiperfoco que eu estava de procurar o tal do parafuso, que eu até agora não encontrei, que eu tentei comprar um outro, mas não tinha também, mas daqui a pouco esse trem aparece. E o negócio vai ser esse, vai fazer outras coisas. Ontem eu levantei cedo, por isso que eu dormi cedo também antes de ontem. Aí para 6 e... eu tinha ontem 6h30, sabe o tal dentista que... tinha 2 vezes, pelo menos, aconteceu de ser adiado e tal, e aí, então era para ontem. Então fui ontem para lá, para essa consulta, às 6h30 da manhã. Menina, eu cheguei lá, tinha uma pessoa à espera, mas natural as pessoas irem cedo por causa do médico, né, que atende lá. E quando deu 6h15, 6h20. Aliás, já achei estranho chegar lá e o posto não estar aberto, porque as pessoas falam assim, porque esse dentista ele praticamente mora no posto, ele chega muito cedo e já abre. E eles falam assim, se você chegar às 6h15, assim, e não tiver aberto, muito possivelmente é porque ele não vem, porque tá doente, alguma coisa assim. Eu ia pensando, ai meu Deus, será que de novo vai ser adiada essa consulta? Porque bem ou mal, então nisso já se passaram 2 meses. É de um dente onde foi feita a cirurgia, né, do aumento de coroa. E aí que depois, então, ele tinha que fazer os negócios do acabamento lá de resina e tal. Aí, gente, já passaram esses 2 meses, né? Tipo, a cicatrização é uns 15 dias e tal. Já tem 2 meses. E aí, né, sendo adiado, e vai que vai ser adiado de novo, eu já tava nessa preocupação. E pensando, gente, vai vir um Mercúrio retrógrado aí. Acho que é sexta-feira, eu acho que é amanhã, se não me engano, que começa o Mercúrio retrógrado. Então, pensando, aí vai fazer todo sentido eu falar assim, é por causa do Mercúrio retrógrado, que tá próximo e tal. Mas, por sorte, deu 6h29, ele chegou. Aí ele falou, me espera que daqui a pouco eu te chamo. Aí eu fui atendida, eram umas 10:07, 5:07. E sabe que horas que acabou o meu atendimento? Umas 9h10. 9h10 que eu estava saindo de lá. Foi algo muito demorado, porque ele falou que é uma resina muito grande, que teve que uma reconstrução muito grande que teve que fazer aqui na minha boca. E aí por isso que demorou. Eu acho que demorou mais, na verdade foi mais a parte de acabamento do que qualquer coisa. Agora deixa eu contar os detalhes do negócio. Eu sou uma pessoa que eu sempre falo assim que eu acho que eu não tenho muito limite, sabe? Mas não é que eu não tenha limite, eu tenho. Mas é que eu comparada, quando eu me comparo com outras pessoas, eu vejo que eu sou uma pessoa muito sem limite. Tipo, coisas que algumas pessoas não aguentam, eu aguento. Coisas que algumas pessoas, sabe, reclamariam muito antes de mim, sabe? Eu vou deixando pra... Eu tenho uma tolerância, às vezes, muito grande para as coisas. Eu já expliquei, tipo... Tem coisas que eu não tenho tolerância. Por exemplo, se eu tiver um relacionamento, e o relacionamento está sendo tóxico, eu não sou a pessoa de ficar deixando pra depois, não, mas tô falando de coisas individuais e tal. Eu acabo suportando bastante tempo, eu tenho uma sensação de que eu suporto dor muito mais que as pessoas, eu tenho uma sensação de que... E de que isso talvez venha muito de um histórico de coisas que eu já passei, porque assim, quando você passa por coisas difíceis,
As outras que vão vindo, você pensa, isso daí não é nada, porque eu já passei por tantas outras coisas, isso daí perto do que eu já passei não é tanta coisa. Mas aí falam do dentista. Aí eu fui, e levei, né, o meu raio-x, eu sempre levo o meu raio-x, e este dente que foi feita a cirurgia de aumento de coroa, ele não tem canal tratado, não teve problema de canal para tratar. Mas aí quando não tem canal tratado, há uma possibilidade grande, né, do dentista mexer ali, como, né, e você sentir dor. Então ele falou assim, olha, eu vou ter que abrir isso daqui e tal, você vai vendo, se você tiver dor, você me fala que aí eu te dou uma anestesia. Enquanto você não estiver sentindo dor, eu não vou fazer sem anestesia e tal, mas se doer, você me fala. E isso eu já pensei assim, porque eu já me conheço, porque se eu sentir dor, eu vou sempre estar pensando assim, eu acho que eu aguento mais um pouquinho. Só falta alguns minutos, aguento mais um pouco, sabe? Eu tô sempre, enquanto uma pessoa normal, inicialmente, no primeiro belisquinho, e eu vejo isso que eu trabalhei muito tempo como depiladora, né? Então eu vejo como as pessoas fazem drama. Pra mim, depilação pra mim, eu faço assistindo novela, rindo, gargalhando com comédia e tal, assim, como se não fosse nada. Então, assim, eu vejo que as pessoas, assim, no mínimo belisquinho, elas já transformam uma coisa assim. E eu não tô falando com defeito nas pessoas, tô falando que o defeito sou eu, por ter uma tolerância muito grande às coisas, por não ter esse limite, né? Então eu já pensei assim, ele falar isso comigo, eu tô vendo que eu vou aguentar um tempão e não vou falar, estou com dor, não vou falar, não vou, sabe, bater na lona, falar assim, aplica essa anestesia logo e tal, anestesia logo. Eu sei, eu conheço, eu fui pensando assim. E aí ele começou a fazer os negócios e realmente não tava assim. Tava uma dor bem insuportável. Não tava nada. Pra mim, talvez, pra outras pessoas, estivesse assim. De ter que morder toalha. Eu não tava. Mas ele tava com uma assistente, né? Geralmente, às vezes, você tá com assistentes novas, né? E tal. E pessoas que estão fazendo, sei lá, esses estágios assim de faculdade, que estava com aquele aspirador assim na minha boca. Cara, aquilo sim estava me incomodando muito mais do que todas as coisas que ele estava fazendo na minha boca. O que acontecia? Para começar, o negócio estava meio que me arranhando, ele estava meio áspero, me arranhando assim debaixo da língua e tal. Arranhando mesmo de machucar. E eu notava que a menina, só que assim, não é. Eu notava que a menina meio que ela já estava desconcentrada naquilo que ela estava fazendo. Porque sabe aquelas pessoas que são muito simpáticas, que todo mundo gosta, muito possivelmente ela é libriana. Assim, eu só de ver a menina, eu já estava lendo assim, signo de Libra. Aquela pessoa que todo mundo gosta, que todo mundo quer ter perto, pessoa assim, muito amigável, muito agradável. E aí ela conversando, eu ali, ó, boca aberta, sofrendo. E eles conversando. Eu sempre acho assim, uma das coisas bem irônicas de dentista é porque eles estão conversando e você não pode conversar com eles. Você não. Às vezes tem coisas urgentes, você não consegue falar porque você está ali com a boca aberta, assistindo dor, alguma coisa assim, você não consegue se comunicar. Você pensa, será que eles entendem linguagem de sinais? Sabe? Porque às vezes você precisa comunicar e eu fico assim, eu não sei como falar as coisas neste momento. E eles conversando muito, um assunto muito agradável, muito sessão nostalgia. Eles estavam falando, inclusive, de pessoas até que eu conheço e tal. Falando, né, como o tempo passa, né, falando dos pacientes que eu tinha passado por ali. Aí falaram de uma menina que, inclusive, já estudou comigo, que faleceu, né, há algum tempo atrás. E eu queria falar, ela estudou comigo, mas eu não tinha nem como falar, acrescentar nada, sabe? Porque na posição que eu estava ali, né, o homem lá cutucando o meu dente, outro negócio lá suturador na minha boca, não tinha como eu falar nada. E eles conversando muito, e eu notava que ele
fazia o trabalho dele, conversava normalmente, mas eu notava que ela, no furor da emoção, da nostalgia do negócio, que ela se distraía do que estava fazendo. O trabalho dela era só manter o aspirador na minha boca e aspirando enquanto ele ia fazendo as outras coisas ali. Só que eu notava que... Espera aí que tem alguém me chamando aqui. Ligação de voz recebida. Ai, não. Não vou receber, não. Tem alguém me ligando. O que acontece? As pessoas mandam mensagem. Daqui a pouco eu comento sobre isso. Aí, o trabalho da menina seria, né, ficar ali. Às vezes tinha que ficar em uma determinada posição com o aspirador. Mas eu notava que às vezes ela meio que pesava a mão, que a mão dela ficava muito pesada. O negócio já estava me machucando, né? A própria borrachinha do aparelhinho já estava me machucando. E às vezes era como se ela pesasse a mão. Eu mesmo que eu pegasse meu cotovelo e fizesse assim em alguém, sabe? E ficasse assim, sabe? O meu peso do meu corpo, né? E o meu cotovelo começasse, né? A pressionar a pessoa. Era como se o peso da mão dela, sabe, ficasse assim muito forte em cima de mim. E eu não tinha como comunicar que o negócio ali estava desconfortável. Às vezes coisa simples, ela virar pro lado para dar um espirro e tal, tinha uma interferia, né, na outra mão que estava segurando o aspirador na minha boca. E eu sei, menino, que eu não reclamei em momento algum, apesar de que estava ali, gente, o negócio não acaba, porque eu saí de lá 9 horas, 9h10. E o que estava mais me machucando era isso. E aí agora eu vou falar uma coisa que eu sei que é um defeito meu, mas que eu tenho muita dificuldade de corrigir. Eu sei que em alguns casos, algumas pessoas até podem me ver como uma pessoa reclamona, porque é uma pessoa que, né, que vê uma coisa errada e que vai reclamar. Algumas pessoas podem ter esse juízo de mim. Mas pode ter certeza, isso é uma coisa que essas pessoas não sabem, que é para eu chegar num ponto em que eu vou reclamar de alguma coisa, em que eu vou brigar por alguma coisa, que eu vou fazer uma crítica direta em relação a alguma coisa, pode ter certeza que eu, tipo, primeiro eu engoli muito, primeiro eu passei por muitas situações, eu relevei muito, ou então, dependendo da situação, né? Tipo, passei muito pano, etc. Eu não sou a pessoa, sabe, de querer reclamar. Eu sempre quero assim, gente, eu quero paz, eu quero sossego, eu quero ser invisível, eu quero, sabe? Então eu evito. E aí eu falei de Libra, né, que a menina parece Libra. Eu tenho Libra na casa 3, que é a casa da comunicação, né? A minha comunicação é libriana, no sentido de, por mais que às vezes aconteçam conflitos, porque, claro, posso ter ideias muito diferentes, e isso é natural que vai haver conflitos com as pessoas quando eu manifesto minhas ideias, mas, no geral, eu tento me comunicar de maneira a não criar conflitos. Quando eles acontecem, é porque talvez eu tenha engolido muito, 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 e aí naquele dia que não tinha mais alternativa, e aí eu tive que me expressar, aí alguém fica com raiva de mim. Mas aí a pessoa fica com raiva de mim sem saber do quanto que eu engoli antes, do quanto que eu deixei passar, do quanto que eu passei pano, etc. Este caso específico não é um caso que se encaixe. Estou falando de situações assim que você tem, faz uma reclamação grave, coisa e tal. Este caso é um caso que se encaixa em eu não querer reclamar, eu não querer falar. Ai, presta atenção na minha boca aí. Tá me machucando, uma coisa assim. Com o meu receio de... Não é reclamação, né? Seria só um alerta. Olha aqui, tá me machucando. Olha, cuidado. Tá usando muita força na mão, etc.
O meu receio é a pessoa interpretar isso como uma crítica agressiva, quando às vezes não é só um alerta, né? Tipo, olha, você sem querer, você... Claro que ela não estava fazendo isso de propósito, óbvio que não, né? É porque o assunto estava bom, ela possivelmente se distraiu do peso da mão dela, sabe? Assim, na minha boca, né? E eu não queria falar porque eu não queria... Eu tô assim, é um estudante, né? Tá começando carreira. E aquela coisa assim, às vezes quando a gente está começando um trabalho novo, a gente recebe uma crítica, a gente pode levar muito a peito, dizer, ai, será que eu não sirvo para isso e tal. Eu, quando se for uma coisa muito importante para mim, se eu sou criticada naquilo, nossa, eu já falo, ai meu Deus, a pessoa me criticou, talvez não seja o meu dom, talvez não seja a minha vocação. Eu não queria criar, sabe, dúvidas na pessoa. Porque às vezes pode acontecer... Possivelmente, essa menina trabalha muitíssimo bem. E o que aconteceu comigo foi uma coisa muito pontual, muito assim, inédita. Só aconteceu dessa vez porque o papo ali estava muito bom. E aí ela acabou se distraindo. E aí eu não queria, sério, sabe? Não... Aí você fala, ah, mas você se prejudica. Daí acabou aqui debaixo da língua. E aqui, gente, tá tudo machucado. Quando você poderia simplesmente falar que estava te machucando. É, gente, eu sou assim, sabe? Eu prefiro... a não ser que seja uma coisa assim, por exemplo, você vê que uma pessoa tá fazendo uma coisa de propósito para me prejudicar, ou então, imagina uma situação em que alguém está fazendo algo para benefício próprio que está prejudicando outras pessoas, sabe? Intencional, aquela coisa de maldade intencional. Aí sim, aí eu não vou ser boazinha não, sabe? Mas num caso assim, eu fico muito, muito, muito sem graça, assim, de reclamar. E eu sei que é ruim pelo fato de que eu me prejudico, mas essa sou eu, sabe? Tipo, esse é o meu jeito libriano, sabe? Na casa 3, eu sei que eu passo muito, acabo sendo assim meio bocó, né? Mas eu prefiro assim, ok, isso aqui daqui a pouco, essas feridas daqui a pouco elas melhoram. Aí some-se, né? O fato de que esse aspirador tava me doendo. As coisas que o dentista estava fazendo, depois quando chegou a parte de acabamento, tava aquela coisa, né, de lixar o dente, que puxa com força e tal, e que tinha sempre na hora de passar o fio dental, notava que ainda tinha um negocinho, e com força e tal, e tava tudo sem anestesia. E aí ele falou assim, tinha hora que ele passava o aparelho e eu sentia o meu nervo, eu sentia. Mas eu falei assim, não vai demorar isso tanto, eu não imaginava que ia demorar 2 horas esse atendimento. Então, daqui a pouco acaba isso. Ok, daqui a pouco acaba, daqui a pouco acaba. E aí, quando já estava, quando chegou essa hora, que era a hora do acabamento, ele falou assim, olha, eu vou te aplicar uma anestesia. E eu ainda pensei em falar com ele assim, precisa não, eu aguentei até aqui, eu aguento mais. Só que eu também não tinha como falar. Mas ele falou assim, vou colocar anestesia, além de reduzir um pouco o desconforto, também vai diminuir um pouco o sangramento. Aí eu falei, tá certo, tudo bem. Eu pensando, né? Minha resposta era só mental, porque não dava pra eu falar. E eu pensando assim, toda hora que eles tiravam a mão da minha boca, as luvas estavam sempre cheias de sangue. Eu pensando, parecendo assim, sabe esses filmes que a gente vê com o obstetra, né? Pegando a criança ali, aí as mãos tudo cheias de sangue. Ou então aqueles filmes de cirurgias plásticas que enfia a mão lá dentro da pessoa, assim, né? Pra costurar os trem, aquelas mãos, aquelas luvas tudo cheias de sangue. Eu tô assim, gente, ainda bem que eu não tô vendo o que tá acontecendo na minha boca, né? Porque toda hora sai uma luva suja de sangue daqui. Aí, né, ele falou que ia anestesiar, eu, beleza e tal. Eu geralmente não gosto de ficar vendo a agulha entrar, porque tipo assim, se eu fechar o olho e eu não ver o tamanho da agulha, beleza. O problema é você ver o quê? Desse tamanho, preciso de uma agulha desse tamanho.
Aí dá um nervosinho, então eu prefiro não ver. Então ele falou que ia anestesiar, eu fechei o olho e comecei a sentir a agulha entrar. Só que eu senti uma gotinha bem ardida cair na minha boca. Nisso eu abri o olho. Aí nisso eu olho assim pro negócio, né? Que é tipo um negócio metálico que ele, né, vai colocando, onde coloca a seringa pra ir descendo o líquido. Eu tava vendo que as gotinhas não estavam saindo para fora. O negócio lá, o aparelho, eu não sei como é que chama esse aparelho, que ele estava vazando. E aí o doutor também fala, o dentista também fala, esse negócio tá vazando aqui, não sei nem se vai pegar essa anestesia, porque ele está vazando, eu vi, as gotinhas estavam caindo, inclusive cheguei a engolir uma. Estavam caindo, ao invés de entrar pela agulha, né, para dentro da minha gengiva, e estava saindo pra fora. Aí ele falou assim, não sei nem se eu aplico outra, mas o negócio tá vazando e tal. Melhor você tentar continuar assim. Vamos ver se pegou alguma coisa, essa anestesia. Mas não tinha pegado nada. Mas nada mesmo. Tipo, não chegou nem a... Sabe aquela dormênciazinha? Nada, não pegou nada dessa anestesia. Aí ele continuou fazendo o serviço. E foi assim. Mas, bicho, eu sou muito grata, porque... alguns anos atrás, porque esse dentista ele é muito bom. Ele é muito bom. Assim, é difícil conseguir vaga com ele. Mas ele é muito bom. O tempo que ele ficou ali, ó, lixando entre os meus dentes, até ver que o fio dental não agarrafa. Na particular, que é a última que me atendeu, apesar dela ser muito boa também, tem coisa que não ficou bem lixadinho não, sabe? Tipo assim, não teve esse perfeccionismo virginiano que quer fazer o negócio até ficar bem perfeitinho mesmo. Tipo, eu tenho aqui dentes que foram feitos no particular que hoje eu passo o fio dental desfia, porque, né, na hora que foi fazer a tal da resina lá, o negócio não ficou tão bem feito. Então, assim, apesar de todas essas questões que eu falei, você fala, porque você não reclamou e coisa e tal. Mas, gente, porque às vezes a gente tem que pesar as coisas boas e as coisas ruins. Há profissionais que, às vezes, eles fazem um mau trabalho porque eles estão com má vontade, porque eles odeiam a profissão deles e tal, estão ali com má vontade. Mas há aqueles profissionais que, apesar das dificuldades, apesar de todos os desafios, você vê que eles estão ali tentando fazer um bom trabalho. E o caso da menina comigo, né, de eu estar ali muito desconfortável, eu sempre tento levar em consideração também que tem dia que às vezes você não tá bem, ou então tem dia que você se distrai, hora que você se distrai. O que não quer dizer que você é assim 100%, assim, tipo, foi tipo roleta russa, calhou de ser comigo, mas assim, não quer dizer que a menina é sempre assim. Então eu falei assim, eu vou reclamar, de falar assim, pô, menina, essa mão tá pesada e tal. E aí, se meio que estragar o dia da pessoa, a pessoa tava lá mó feliz, tendo umas conversas boas e tal. Aí eu falei assim, não, isso aqui não é uma coisa tão grave e muito menos foi intencional. Então, por isso eu preferi ficar quieta e não falar nada e tô aqui com a minha boca. Daqui a pouco passa. E como eu sou uma pessoa sem limite, talvez uma outra pessoa ia estar fazendo uma reclamação feia lá, sabe? Mas sendo comigo, é aquela coisa que eu falei, porque não foi intencional, não foi por querer, então comigo eu fico mó quietinha de boa. Agora mudando de assunto, eu falando que o telefone tá tocando aqui. Gente, uma coisa que eu odeio assim. Pessoa manda mensagem. Aí se você não responde a mensagem, aí a pessoa dana te ligar. Eu estou numa fase em que eu estou mudando. Na verdade, não é isso. Eu notei, independente da minha vontade, sabe? Em cada fase da minha vida é como se eu fosse uma pessoa diferente e eu não tenho como mudar isso, sabe? Eu tenho consciência dessa diferença. Por exemplo, algum tempo atrás,
há uns 15 anos atrás, eu não era uma pessoa caseira. Eu era aquela pessoa que raramente estava em casa, que nunca estava em casa, que odiava estar em casa. Essa coisa que de hoje, de eu cuidar das coisinhas, de eu querer fazer bibeloso, bibeloso não faço isso, mas tipo assim, de eu querer enfeitar a casa, eu querer arrumar a casa. Não era a pessoa de antes, era a pessoa que menos, eu não me preocupava com essas coisas, eu preocupava em curtir a vida, eu preocupava em sair para os lugares legais e tal. Eu falava, por que eu vou ficar fazendo presa dentro de casa, com tanta coisa lá fora linda para eu conhecer? Tanta coisa pra fazer, tanta gente legal e tal. E hoje, talvez assim, porque eu moro aqui e não tem coisas interessantes lá fora que me seduzem. Até tem algumas coisas que as pessoas me convidam, mas há algumas coisas que me interessam, assim, igual já mostrei aqui, indo a museus e tal. Tenho os meus amigos de sempre, a maioria deles são de sempre, que são os amigos que eu falo que são também para sempre, não são amigos de amizades passageiras e tal. Com eles eu tô sempre receptiva a tudo e tal, né? Mas, em geral, falar assim, acordei hoje com vontade de sair. Não tenho isso. Não tenho essa vontade, assim, de sair. E porque eu estou nessa outra fase, que é uma fase completamente diferente. E pode ser que daqui a um tempo eu mude de novo. Eu vejo que a cada 10, 15 anos eu sou uma pessoa completamente diferente. Gente, eu tinha que escrever sobre isso. Realmente completamente diferente. E não é só porque a vida mudou, não. Os meus desejos, sabe? Aquilo que eu quero mudou também. Aquilo que me deixa confortável mudou. E aí, então assim, há uma mudança que vai acontecendo em mim. E de algum tempo atrás, eu tinha um certo toque com mensagem. Eu vi uma mensagem chegar, eu tinha que responder. Eu tinha uma urgência de ter que responder todo mundo, de ter que responder todas as mensagens que chegassem. Inclusive, aquelas mensagens que eu não devia nem responder, eu devia bloquear logo. E agora eu estou completamente diferente. Tem as mensagens que eu bloqueio, tem as mensagens que eu só respondo com prioridade quem eu já conheço. Claro, família, amigos, em primeiro lugar, né? Família e amigos, e depois pessoas que eu conheço, aí sim, eu respondo logo. Mas às vezes pessoas que eu nem conheço, cara, hoje eu não tenho, assim, não quer dizer que só porque eu não conheço eu não vou responder. Eu só estou dizendo que eu não tenho prioridade de responder as pessoas, até porque aquilo que elas querem, eu no momento não posso atendê-las mais. Então, assim, eu não posso, não quero, não vou. Por enquanto eu tô nessa vibe. Então, assim, a urgência é delas, mas não é uma urgência minha. E eu notei que nos últimos tempos eu estava muito seguindo a urgência dos outros, o que é importante para o tempo do outro. E aí eu tinha que abdicar do meu tempo para priorizar o tempo do outro. E agora eu não estou fazendo mais isso. Agora eu estou priorizando o meu tempo. Por exemplo, eu tinha serviços que eu anunciava e aí várias pessoas mandavam mensagem. Eu prontamente respondia essas mensagens. E aí essas pessoas, por exemplo, não marcavam serviço comigo. Aí passam anos agora. Alguns serviços eu não faço mais, eu não anuncio há anos esses serviços. Aí as pessoas aparecem como se fosse ontem. Então, eu quero marcar com você depois de anos, quando eu não anuncio mais, sabe, tal coisa. Não, não vou. A pessoa que tivesse me procurado naquela altura e marcado naquela altura. Acho que é que eu vou ficar então esperando. Imagina se eu estivesse esperando tal pessoa para marcar comigo, eu tinha morrido de fome. Né? A pessoa acha que está ali parada. É igual, por exemplo, imagina que você encontrou o amor da sua vida hoje. Aí vocês estão, tudo bem, muito lindo e tal, e você resolve falar assim, vou me abrir para esse amor agora. Só que a pessoa, ela tá muito naquela, não sei se caso, não sei se compra uma bicicleta, e aí imagina que ela não te prioriza, imagina que ela, sei lá, tinha uma outra pessoa também, assim, naquela, tipo, não sei se essa, não sei se aquela, Dom DK,
E aí ela pensa, eu tô dando só um exemplo, tá, gente? Ela pensa assim, eu acho que vou ficar com aquela outra pessoa ali. Vou tentar com essa outra pessoa agora. Aí te dá um chute, né? E tal. Aí ela vai, passa algum tempo, meses ou anos com essa outra pessoa. Aí quando não der certo, aí você quer a segunda opção, né? Aí ela vem e te procura. Aí ela, sabe? Mas volta assim, como se nada tivesse acontecido, sabe? Como se não tivesse tido nada. E aí volta a investir em você e tal. Tipo, agora eu quero você e tal. E acha que você tem que estar disponível. E acha que você tem que ter ficado esperando essa pessoa voltar, sabe? Então, assim, tô dando apenas meros exemplos, mas de coisas assim. Por que que tem que ser no tempo do outro? Por que que quando era o meu tempo, né? Quando eu estava disponível, aberta para tal coisa, né? A coisa não aconteceu. E por que que agora que eu não quero que aconteça, vai acontecer? Não vai acontecer, não. Agora, meu bem, agora. Sabe, tipo, quando eu entrei em outra fase, é muito difícil. Então, assim, aí o que acontece? Aí tem umas pessoas que ficam mandando mensagens, eu não vou responder porque se eu tiver que responder todo mundo, eu vou perder um tempo de vida muito grande, não tô afim. E aí, assim, o que é ruim, eu já logo bloqueio, mas algumas coisas eu não bloqueio, porque, tipo assim, quando der tempo, quando eu puder, eu respondo. Mas as pessoas têm muita pressa, porque elas querem que você responda logo, e aí começam a te ligar. Aí, pode ser, se a pessoa ficar me ligando muito, aí eu vou bloquear, porque essa coisa de te mandou mensagem, ah, você não respondeu, eu vou te ligar. A ligação eu acho uma coisa muito incômoda hoje em dia. Você ligar para alguém, mesmo você dizer, eu quero que você me responda agora, eu quero que você pare o que você está fazendo agora e fale comigo. Porque o meu tempo não pode ser perdido. O seu pode, mas o meu não pode. Então, assim, é isso que está acontecendo agora aqui. Bom, gente, e porque o vídeo tá gigante, gigante, eu vou ficar por aqui. E a gente se encontra no próximo vlog. Beijinho, tchau, tchau.